Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Williams Pereira, sejam bem-vindos. Nessa aula nós vamos utilizar o VirtualBox para criar uma máquina virtual. Você irá aprender a criar uma máquina virtual para instalar qualquer sistema operacional, seja Windows, Linux, Mac, BSD, qualquer sistema operacional que seja suportado pelo VirtualBox. Eu vou lhe guiar passo a passo durante o processo e vou comentar as opções de configuração de memória, de discos e também sobre os tipos de discos disponíveis. Bom, nesse momento você já deve estar com o VirtualBox instalado. Caso não esteja, basta assistir o vídeo anterior como baixar e instalar o VirtualBox, ok? Então vamos lá. Primeiro, vamos abrir o VirtualBox. Se o seu VirtualBox estiver em inglês e você quiser alterar para o português, é bem simples. Basta você ir até File, aí vai abrir o menu com algumas opções, você vai na primeira opção, Preferências. Em Preferências, você vai até Language, e agora nós temos as opções de idioma disponíveis. Então a gente desce um pouco aqui entre as opções e vai até Português Brasil. E agora é só dar um OK. Perfeito, agora o seu VirtualBox está em português. Agora vamos criar a nossa máquina virtual. Para iniciar o assistente, a gente vai até o canto superior esquerdo e clica nesse botãozinho azul aqui, Novo. Ele abriu aí o assistente de configuração da máquina virtual. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é escolher um nome para a nossa máquina virtual. O nome fica a seu critério. Escolhemos o nome da nossa máquina virtual, agora nós vamos escolher o tipo do sistema operacional que nós vamos instalar. Aqui em tipo, nós temos algumas opções entre os sistemas operacionais suportados pelo VirtualBox. Nós temos aqui os sistemas da Microsoft, nós temos distribuições do Linux, Solaris, BSD, temos da IBM, temos macOS e temos outros. Eu recomendo que você navegue entre as opções e encontre o sistema operacional que você está instalando, ok? Porque o VirtualBox ele possui configurações diferentes para cada sistema operacional. Ele possui otimizações e instruções diferentes para cada sistema. Então, por isso é importante você escolher o sistema correto. Ao configurar o sistema, o VirtualBox sabe que aquela máquina virtual tem que se comportar daquela maneira, ele está esperando aquele sistema operacional, certo? Então, ele está preparado para rodar aquele sistema operacional. Vou clicar em Próximo. Aqui nós temos essa barrinha verde e temos a barrinha vermelha, a parte que é vermelha. O VirtualBox reconhece quanto você tem de memória. Então aqui ele está detectando a memória do meu computador como 8 GB, 8.192 MB, e ele recomendou 2 GB. O meu computador ele vai compartilhar a memória dele com a máquina virtual ou com as máquinas virtuais. Então, se eu tenho 8 GB de memória e eu colocar 2 GB de memória para a máquina virtual, vai me sobrar 6 para o sistema trabalhar, ok? Para escolher o quanto de memória você vai utilizar, isso varia um pouco de acordo com o seu computador também. Então, eu recomendo que você utilize de 1 a 2 GB, dependendo do seu computador. Se você tem 8 GB de memória, coloque 2 GB de memória que ela vai rodar bem, vai rodar leve, sem problemas. Se você, por exemplo, tem 4 GB de memória, eu recomendo que você rode ela com 1 GB, pode colocar 1 GB. Para fins de laboratório, não tem problema nenhum, ela vai rodar bem, a gente vai conseguir fazer todas as tarefas. Então você coloque de 1 a 2 GB. Eu vou demonstrar para vocês como aumentar e diminuir a memória depois, então não se preocupe. Você configura a memória e depois você vai testando e vendo como que o seu computador responde. Se ele ficou mais lento, se ele ficou mais rápido, e assim você vai vendo aí qual que é o ideal para você utilizar na sua máquina virtual, ok? A gente clica em Próximo. O VirtualBox ele está recomendando que a gente utilize um disco rígido de no mínimo 32 GB. Nós vamos escolher criar um novo disco rígido virtual, que é o que nós vamos utilizar. Nós vamos criar esse disco rígido. Essa opção ela já vem por padrão selecionada. E eu gostaria de comentar sobre a última opção, utilizar um disco rígido virtual existente. Então a gente clica aqui em utilizar um disco rígido existente e ele vai lhe mostrar quais os discos você já tem. Aqui ele está mostrando os discos que eu já criei nas minhas máquinas virtuais.
Eu poderia utilizar sim um disco das outras máquinas virtuais, também não tem problema nenhum, mas não é o nosso caso. Nós vamos criar uma máquina virtual com um disco completamente novo. Nós vamos selecionar criar um novo disco rígido virtual e vamos clicar em criar. Bom, agora nós temos 3 opções referentes ao tipo de arquivo do disco rígido. O disco rígido de uma máquina virtual nada mais é que um arquivo, ok? E aqui ele está perguntando qual a extensão que a gente quer criar esse disco. É semelhante a qualquer arquivo. Todo arquivo ele tem uma extensão, né? O arquivo do Word tem a extensão doc, um arquivo de texto tem o txt. Então aqui ele está perguntando qual o tipo do arquivo que a gente quer criar. Esta é a opção padrão, é o próprio tipo de arquivo do VirtualBox. O VHD, por exemplo, é a extensão utilizada pela Microsoft. Então, se você quiser criar uma máquina virtual aqui pelo VirtualBox e depois utilizar esse disco rígido virtual, esse Virtual Disk, em um Hyper-V, por exemplo, você consegue carregar ele lá, porque ele está numa extensão que o Hyper-V compreende, certo? Ou você tem a opção de utilizar o VMDK, que é o Virtual Machine Disk. Você pode selecionar o VMDK se você quiser utilizar depois esse disco virtual em um software da VMware, como o VMware Workstation, por exemplo. Vamos escolher a opção VDI, que é a opção padrão do VirtualBox, e vamos clicar em próximo. Agora, referente ao armazenamento do disco virtual, nós temos 2 opções. A gente pode utilizar um disco dinâmico ou um disco com tamanho fixo. Qual que é a diferença dos dois? O disco dinâmico ele não vai ocupar todos os 32 GB de uma vez só. Ele vai criar o disco virtual com 2 MB apenas. E ele vai expandindo esse disco virtual, ele vai aumentando de tamanho conforme você for utilizando. Eu prefiro utilizar essa opção para não ficar ocupando espaço no disco do meu computador. Então, como a gente não está fazendo um servidor para produção, é um servidor de teste para laboratório, não tem problema nenhum. Se eu não me engano, o Windows Server 2016, depois de instalado, ele ocupa mais ou menos uns 15 GB. O disco virtual dele é de 32 GB, ele vai expandir até 15 GB. O que acontece? Eu iniciei a máquina virtual, se eu começar a fazer atualizações, fiz algumas atualizações, baixou 500 MB de atualização. Então, ele vai aumentar mais 500 MB o meu disco. Ele expande e grava, expande e grava. Já o tamanho fixo, nós escolhemos 32 GB o tamanho do nosso disco virtual, ele já vai alocar inicialmente 32 GB. Ele não precisa expandir, ele já está no tamanho correto e ele só grava. Existe uma pequena diferença de performance sim, porque o disco dinâmico ele precisa fazer 2 operações, né, na medida que ele vai trabalhando, e já o disco fixo ele só precisa gravar, já está tudo pronto. Essa é a diferença entre o disco dinâmico e o disco de tamanho fixo. Então vamos clicar em próximo. Agora nós podemos configurar o tamanho do disco virtual. O ideal é que você mantenha esses 32 GB. Como eu falei, o Windows ele não vai utilizar esses 32 GB inicialmente. Ele vai instalar, talvez utilize metade disso. Porém, na medida que você for instalando atualizações, for instalando roles and features no sistema operacional, ele vai ir crescendo de tamanho. Pode ser que você precise expandir esse disco depois, né, ou adicionar mais um disco para que o sistema possa continuar rodando. Então vamos vamos deixar os 32 GB iniciais e vamos criar a nossa máquina virtual. Bom, nossa máquina virtual agora está criada. Eu já tinha algumas máquinas virtuais criadas aqui. Está aqui a nossa máquina virtual, o Windows Server 2016. Se você quiser fazer alguma alteração depois que você criou, você seleciona a sua máquina virtual, clica com o botão direito em Configurações. Aqui em Sistema, você pode aumentar ou diminuir a sua memória conforme eu comentei anteriormente. Então, iniciou a máquina virtual e você perceber que seu computador está muito lento, então você vem aqui e diminui a quantidade de memória. Coloca para 1 GB e aí faz outro teste para ver como que ela vai ficar melhor. Aqui em armazenamento, nós vemos a nossa controladora SATA, como se fosse uma controladora de uma placa-mãe, é uma controladora virtual. Aqui nós temos o nosso VDI, então aqui é o Windows Server 2016, esse é o nome que ele deu para o nosso VDI, o mesmo nome da nossa máquina virtual.
aqui do lado direito nós temos algumas informações sobre o nosso disco virtual. Nós temos a extensão dele, o tipo dele, ele é um VDI. Temos o tamanho virtual dele, que é 32 GB, certo? Que é o que a gente configurou. Então o tamanho real dele no momento, ele é 2 MB. Detalhes, está dizendo que é armazenamento dinamicamente alocado. E também temos a localização dele. Essa aqui é a localização que eu escolhi para as minhas máquinas virtuais. Aqui nós temos o nosso drive óptico, né? O nosso drive de CD ou DVD virtual. É aqui que nós vamos carregar a nossa mídia de instalação. Você pode vir até aqui no drive óptico, porta SATA 1 e clicar nessa opção aqui desse disco. Aqui eu já tenho alguns arquivos ISO que eu já carreguei, então por isso que ele está me sugerindo. Você vai vir em selecionar arquivo e aí vai selecionar a sua ISO, se você já baixou a sua ISO. Seleciona ela e clica em abrir. Caso você não tenha baixado a mídia do Windows Server 2016, eu recomendo que você assista o vídeo que eu explico como fazer o download do Windows Server 2016, o download da mídia de avaliação. Então, assiste o vídeo lá, executa o procedimento e faz o download da mídia e depois carrega ela aqui no seu drive óptico da máquina virtual, ok? Bom, criada a máquina virtual, carregado o arquivo ISO, que é a mídia de instalação, você já está apto a fazer a instalação do sistema operacional na sua máquina virtual, ok? O próximo vídeo eu vou demonstrar como fazer a instalação do Windows Server 2016, ok? Se você gostou do vídeo, dê um like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima!